E no vídeo de hoje eu vou apresentar para vocês qual é a técnica de estudo que eu utilizo para aprender um conteúdo muito extenso e não esquecer ele ao longo do tempo. Bem, para quem não me conhece, meu nome é Tainan, tenho 22 anos, sou acadêmico de farmácia e sou vestibulando de medicina. E essa técnica de estudo que eu vou passar para vocês hoje é uma técnica que tende a você armazenar um grande conteúdo teórico na sua mente e dificilmente esquecê-lo ao longo do processo pré-vestibulando. Ou seja, ao longo do seu ano de estudo, você dificilmente vem a esquecer esse assunto. Bem, pessoal, essa técnica é conhecida como técnica Feynman ou técnica Feynman e ela consiste basicamente em alguns passos, uma sequência de passo a passo, para que você vai seguindo conforme você está estudando um assunto, seja ele um assunto utilizado mais como teoria. O primeiro passo consiste em você decidir qual assunto teórico que você deseja estudar. Então, se você deseja estudar um assunto teórico de biologia, um assunto teórico de história, de geografia, de química, física, não importa. Você vai decidir qual assunto que você quer estudar. Depois você vai determinar qual o ponto principal da matéria em que você deseja estudar. Ou seja, qual vai ser os pontos principais daquele assunto que você tem que ter ali na hora de você fazer uma apresentação na faculdade ou na hora de você resolver uma questão do Enem. Com isso, você vai utilizar alguma técnica de estudo que você preferir, ou seja, assistir videoaula, ler uma parte teórica em um livro, ler no site, seguir um cronograma do cursinho, não importa. A única coisa importante é você aprender esse assunto de alguma forma, ter alguma fonte de pesquisa. Depois que você estudou esse assunto e você tem ali uma estrutura pré-pronta do que você tem que aprender ali, ter aprendido e memorizado para resolver uma questão ou para fazer uma apresentação, você vai para o passo 2. Esse passo consiste basicamente em você pegar aquela estrutura, reavaliar e ensinar para outra pessoa. Pode ser tanto você falando sozinho consigo mesmo, ou com alguma pessoa, seu familiar, algum amigo seu. Então você vai explicar esse assunto sem utilizar nenhuma forma de cola, ou seja, nenhuma forma ali de... Você vai explicar com o que vem na sua mente. Então você vai explicar esse assunto e conforme você vai explicando, você vai percebendo que existem pontos em que você ainda possui dúvida. Ou seja, você tem ali pontos em que você não sabe muito bem o conteúdo, ou você tem alguma dúvida que vem na sua cabeça, ou até mesmo a pessoa para que você esteja explicando vai te fazer algumas perguntas e com isso você vai elaborando ali quais são as principais dúvidas com aquele assunto. Após esse passo, você vai para a terceira etapa, que é revisar aquele conteúdo. Ou seja, você vai anotar ali os pontos em que você ficou faltando algum assunto, algumas perguntas que ficaram sem resposta e algumas travas que você teve ao longo da explicação. Com isso, você vai pegar aquele resumo anterior, você vai tentar ali observar quais são os pontos em que tem essas falhas, essas perguntas, essas dúvidas. E com isso, você vai perceber que você vai estar ali montando uma estrutura em que você consegue explicar para qualquer pessoa aquele assunto. E essa é a chave, no caso. Vai ser a forma com que você vai conseguir absorver aquele conteúdo. Pronto. Após isso, você vai tentar ou reexplicar para aquela pessoa ou para outra pessoa aquela revisão que você fez. Então você está ali, você montou o texto novamente, você tem ali as dúvidas sanadas, você não tem mais aquelas travas, então você vai explicar novamente. Podendo ser para a mesma pessoa, outra pessoa ou para si próprio. Apenas para você ver se você tem domínio do assunto mesmo ou não. Com isso, você vai observar que aquele domínio que você tem com aquela explicação que você deu, ao longo do tempo, ela não vai sumir da sua cabeça completamente. Ou seja, se você continuar, ao passar dos dias, passar das semanas, dos meses, você continuar fazendo aquela explicação, tentando sempre assim relembrar aquele conteúdo, você vai perceber que aquele texto que você fez, aquela ideia que você tem sobre aquele determinado assunto, não vai sumir completamente da sua mente. Possa ser que algumas dúvidas venham a surgir ou algumas partes fiquem um pouco menos explicativas, mas ao longo do tempo você faz uma revisão muito básica. Ou seja, a ideia principal, que é você conseguir
aprender um conteúdo e dificilmente esquecê-lo, dá certo. A única coisa que você precisa é sempre estar revisando aquele assunto, ou seja, fazendo aquela reexplicação para você ou para outra pessoa, não importa. E com isso você vai perceber que dificilmente aquele assunto vai sumir da sua mente. Outra forma de você observar, para quem é pré-vestibulando, observar se você está com aquele conteúdo em dias na sua mente ou não, é sempre realizar questões. Então, você, ao longo dos passos que você vai realizando questões com aquele assunto, vindo tanto de de questões de listas apenas daquele assunto, quanto listas mistas, ou seja, de assuntos diversos, você vai observar que algumas questões puxam aquele determinado assunto. E com isso você vai estar sempre revisando ela, sendo forçado a lembrar aquela explicação para tentar respondê-la corretamente. Bem, pessoal, esse foi mais um vídeo assim explicativo, explicando a técnica de estudo. Espero que vocês tenham gostado. Comentem aqui embaixo outras ideias que vocês têm, podendo ser sobre qualquer assunto, assim, do vestibulando ou sobre a faculdade, que eu vou estar gravando vídeos. E curtam esse vídeo e compartilhem. Espero que tenham gostado e tchau!